Vamos então à palestra de número 180. Já falamos um bocado aqui, hein? Esse homem aqui é falador, hein? Abriu a fala e vamos lá. E eu sei que é através da fala que as pessoas são libertas. E como nós amamos o povo de Deus, não podemos parar de falar. É o que Paulo diz: ai de mim, se não pregar esse evangelho. Ai de mim, então eu não posso parar de falar mais. Então a fala foi aberta, como eu falei para os irmãos, a minha língua era um pouco pesada ainda, nessa graça. Eu sabia fazer muito bem do sistema, mas depois que a cobertura me trouxe a essa graça, e eu vi palavras inefáveis, eu fiquei gago. Eu perdi a fala, eu não sabia pregar mais. Porque essa palavra era de uma profundidade muito grande. Então, você expressar com sabedoria isso aqui pesa muito, porque exige muita concentração da mente para que você não desvie a tua fala. Então, quando comecei a pregar, depois da morte do nosso edificador, o doutor José Luiz, eu via nas minhas pregações, eu olho lá, quando eu comecei, falo, eu era meio pesado para falar. Minha língua parece que não estava afinada ainda, né? Mas com o passar do tempo, da prática, e o mover de Deus, do Espírito na sua vida, ordenando o pensamento, porque muitas vezes você sabe na mente, mas muitas vezes é difícil de explicar, né, o que você sabe. Então as pessoas, você quer que as pessoas entendam o que você já recebeu, mas para você falar conforme está na sua mente, tem que ter uma habilidade. Senão você não consegue transmitir. Então assim aconteceu comigo. E com o passar do tempo eu vi que as minhas pregações foram sendo mais robustas, mais inteligentes, fazendo colocações mais firmes. E as revelações também começaram a brotar na minha mente. E para me expô-la, eu tinha que ter uma sabedoria de como colocar isso. Porque, igual eu falei, você sabe, mas explicar, você não fala assim, gente, eu sei, eu não estou sabendo explicar, mas eu queria que você entendesse. Não é assim? Então, também comigo aconteceu a mesma coisa. E agora eu estou vendo que cada dia estamos melhores e mais transparente, mais claro, né, para as pessoas ouvirem e entenderem. Eu vejo pelo WhatsApp as pessoas que me enviam recados, né? Eu vejo que eles estão entendendo bem. Não está havendo dificuldade. A graça é difícil das pessoas entenderem, muito difícil, por causa dessa avalanche que houve no sistema religioso, onde empobreceu a mente das pessoas. Então, quando você vem com uma história dessa bonita e bem aplicada, as pessoas dizem, não estou entendendo, está alto demais para mim. Então, aí eu tenho que diminuir mais um pouco para poder entrar dentro de uma linguagem bem, assim, entendível. Igual eu falei para os irmãos, que um analfabeto ou semi-analfabeto, um desprovido de estudo, porque não teve condições de fazer aquilo, quando nos ouve, ele tem que entender e dizer, papai. Então nós temos que atingir, principalmente essa gama, das pessoas mais despreparadas na instrução. Então a fala tem que ser dentro da condição dele ouvir, e glorificar a Deus por isso. Então a gente vê que estamos evoluindo. E como eu falei para os irmãos, nós já estamos no número 180 de palestras, estamos reformando a igreja do Senhor. Assim é, abençoado?
reformando. E hoje nós temos como título da nossa palestra, da nossa mensagem, ninguém seja faltoso. Palestra de título bom, né? Ninguém. O que é ninguém? Não, mas eu, porque... Não, ninguém. E nós vamos ver isso. Ninguém seja faltoso. Está baseado lá no livro de Hebreus 12, 14, 15. Paulo trazendo uma palavra, uma palestra para os hebreus, para os judeus, que eram já milenares no relacionamento com Deus. Olha, conhecer Deus como o judeu conhece, só nós, para dizer que conhecemos mais ninguém. Porque eles são milenares, eles viram muitas coisas acontecendo, centenas ou milhares de coisas acontecendo com Deus, de Deus para com eles, e eles sendo ferramentas que Deus usava naquele momento com seus profetas, seus sacerdotes, seus homens que ele levantou para trazer a sua manifestação. Então, melhor do que judeu, são poucos. Então, a gente dá honra a quem tem honra. Nós não estamos aqui para falar mal dos judeus. Não, pelo contrário. Nós os respeitamos. Sabedores agora que não é o tempo deles, é o tempo dos gentios. Então, os gentios hoje têm melhor posição diante das regiões celestiais do que os judeus. Porque os judeus continuaram na lei, que teve o seu fim. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Só que eles não entenderam, porque sinagoga judaica não tinha Cristo. Não é verdade? Não tinha. E é por isso que nós falamos, até brincamos, falamos que as igrejas, Batista, Assembleia, Quadrangular, Universal, elas têm Cristo? Não tem. Porque elas têm quem? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou. Então, quer dizer, quem tem Jesus de Nazaré tem o quem? Sinagogas. Porque Jesus de Nazaré veio cumprir a lei e os profetas, como dizem em Mateus 5,17. Cumprir a lei e os profetas. Então, essas denominações que nós hoje caracterizamos como sinagogas e não como igreja. Eles não são igreja, eles são sinagoga, porque eles fazem expiação pelo pecado. Quem fazia expiação pelo pecado? Eram os sacerdotes. O sacerdote, culto, oração, era dos sacerdotes judeus, da tribo de Levi. Eles que faziam tudo isso. E, infelizmente, nós estamos vendo esses pastores copiando exatamente o sacerdote, fazendo expiação, através do quê? Do batismo das águas, através do quê? Da ceia. Não é isso? É expiação pelo pecado. Uma vez no mês, tem expiação de pecado, que é o quê? Onde eles chamam de quê? A Santa Ceia. E há pecado? Porque Jesus já expiou esse pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há expiação pelo pecado. Então, uma vez que esses pastores, apóstolos, de nome apóstolos, tudo é apelido para eles. Profetas, missionários, evangelistas, isso é um apelido. Eles não são isso, eles são sacerdotes. Eles têm essa fachada de sacerdote, porque fazem expiação pelo pecado até hoje. Então, eles não estão diante da graça de Deus e levando a igreja a ser o quê? Faltosa.
E lá em Hebreus, falar alguma coisa? Atitude. Nenhuma. Mas aí o que acontece? O sistema Porque o povo do Brasil é gentio. Gentio não tem nada a ver com os judeus abençoados. Nós somos outro povo. Paulo diz lá em Romano, e o gentio que não tem lei, então eles não podem usar a lei. Aí, usando a lei, eles colocam o povo todo o quê? Faltoso. Aí os anjos não podem operar. Não podem. Não podem. E nós vimos um povo sendo arrastado em grande sofrimento. Um grande sofrimento está o povo de Deus. Por isso nós não podemos parar de pregar. Assim é? Faz a palavra correr. No entanto, essa irmã que ligou para mim ontem, foi algum de vocês que passaram o folheto para ela. Não sei quem foi. Hebreus 12, 14 e 15, olha aqui. O que Paulo vem trazendo para a igreja judaica. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ninguém, isso aí é sério, porque ninguém seja faltoso. Ele fala o quê? Ninguém. Esse ninguém amplia para toda a igreja do Senhor. Porque Paulo viu na igreja dos hebreus, dos judeus, haviam muitos faltosos. Muita gente sem compromisso, porque o faltoso é sem compromisso. Como que você vai confiar numa pessoa que falta sempre? Como é que você confia? Não tem como, porque o que caracteriza a fidelidade é o quê? É você estar sempre. Isso aí que caracteriza a fidelidade. E faltoso é aquele que você não vê sempre. Então, Paulo aqui, ele traz essa exortação, essa chamada, para que o povo venha desfrutar do melhor de Deus. E o que impede é o quê? Ser faltoso. Então, nós estamos falando que nós somos o quê? Reformadores. A reforma, ela dá continuidade. Nós tivemos o primeiro reformador, que foi quem? Doutor José Luiz de Jesus Miranda. Esse foi o primeiro reformador. Depois de 2000 anos de apostasia na terra, ele vem reformando. E o reformador, abençoado, ele é perseguido. O reformador não é bem aceito de primeira mão, porque ele vem quebrando tudo. Começa a fazer uma reforma na sua casa. Você usa o martelo de borracha ou de ferro? É um martelete. Então ele sai quebrando tudo. Ele sai desmontando tudo. E a fala nossa é uma fala bem popular, para poder mostrar para o povo de Deus que eles estão numa fria e que precisam de ser reformados. E batendo, a pessoa sente, e ela começa a despertar para uma verdade que ficou oculta há séculos desse povo. E agora, nessa etapa da sobreedificação, nós damos continuidade. Porque são muitas pessoas sofrendo
E escrito está lá por Jesus: meu povo, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O Deus que está aí, abençoado, como nós falamos, é o fantasminha, camarada, não é Deus. Porque quem conhece Deus, meu irmão, tem uma vida diferenciada. A sua expressão, a sua forma de viver é totalmente diferente. Porque a experiência faz você ter uma atitude totalmente diferente de todos. Diante da situação, eles estiverem firme, consciente que está passando pelaquela situação, mas ele é firme, ele não cai, ele não desespera, porque você está na reforma. Nós tivemos alguns reformadores do sistema religioso querendo mudar, porque eles viram que a coisa estava totalmente desalinhada, mas não conseguiram. Como, por exemplo, Martim Lutero. Quem não conhece na igreja, o reformador Martim Lutero, com as suas 99 teses, né? Da reforma, que ele conseguiu só uma, que não deu nem sequência, que a salvação vem pela fé. Pronto, e daí? Não acrescentou mais nada, porque continuou ainda o povo buscando Deus. Você vê o luterano, busca Deus até hoje. Então, que reforma passou esse luterano, né? Esse Martim Lutero? Nós tivemos John Wesley, tivemos também João Calvino, outros mais reformadores que não conseguiram fazer nada. Nada, não conseguiram nada. Ficou o povo aí, ó. Cadê o povo da reforma deles? Você não vê. Agora, depois de 2000 anos, veio o Dr. José Luiz. Ele morreu há 5 anos. O povo continua aqui na reforma. Ele tem raízes. Ele deixou raízes. Ele deixou. Que ele tivesse deixado um, mas deixou. E esses outros aqui deixou quem? Quando você faz teologia, você discute sobre esses camaradas só teologicamente, só para estudo, resultado nenhum. Não tem nenhum conteúdo que mostra que eles fizeram alguma coisa, que alguém recebeu alguma coisa dele e está passando e seja boa. Misturou as religiões, não tiveram efeito nenhum. Agora, a graça que nós recebemos, a edificação que nós recebemos, está fazendo barulho. E no mundo inteiro, não é só nós aqui. O mundo inteiro tem abençoados que permaneceram firmes. Estão precisando de um toquezinho ali, mas estão firmes. Porque a palavra que esse apóstolo trouxe, permanece, porque é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Assim é. E nós baseamos lá em Hebreus 9, Paulo trabalhando novamente aqui os hebreus, ele diz: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Nós tivemos 2000 anos de apostasia. E o povo que nós vimos hoje estão nisso aí, ordenanças da carne, baseadas somente em quê? Comidas, bebidas, diversas abluções, que são o quê? Elementos que eram usados no antigo pacto, na lei judaica. Nós vimos comidas, né? Até hoje, aquilo que o povo fazia no antigo pacto, eles fazem hoje, porque o povo do antigo pacto tinha muitas festas ordenadas por Deus, como a festa da Páscoa, que era o quê? Muita comida e muita bebida, era uma festa de vários dias. E eles ceiavam, né? Faziam a ceia, que hoje o sistema pegou a ceia e perdeu a originalidade dela.
e trouxe para o povo, inventado por eles. Eu gostaria de saber quem inventou esse negócio de pãozinho e um cadiquinho de suco maguari para virar sangue e falar que está participando da comunhão com Deus, porque biblicamente eu não acho isso. Não, é uma representação. Mas como? Quem inventou isso? Me apresenta esse camarada aí que eu vou rachar a cabeça dele para me ver se eu acho algum elemento lá que prova que isso aí é de Deus. Então, o povo de Deus se misturou com essa tragédia e hoje estão vivendo amargamente porque estão ainda sob ordenança do Antigo Testamento e de elementos que são os ministros dele, que está coordenando tudo. E nós vimos que isso aí foi imposto até o tempo, e esse tempo chegou. Há 40 anos atrás, pregou-se esse evangelho, a edificação, depois do fundamento, né? E começou a tirar os elementos que estavam contaminando os filhos de Deus. E quando uma pessoa nos ouve, ela fica assim, meio que apavorada, porque falou, nunca ouvi isso aí, ó. Você vê que nós tivemos 40 anos de pregação da edificação e faltam muitas pessoas para serem assistidas ainda por essa palavra. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que não ouviram isso. Então, teria que dar continuidade na sobreedificação, que são as 3 partes, né, que foram divididas a graça: fundamento, edificação e sobreedificação. E nós estamos nela. Porque é o tempo oportuno de reforma. Nós somos reformadores, mostrando realmente quem é Deus, quem é Cristo, e até quem é o diabo, ou era o diabo. Porque nós conhecemos esses 3, diabo, Cristo e Deus, nós conhecemos bem. O sistema tem um diabo que não é o diabo. O diabo que o sistema tem é da onde? Hollywood, meu irmão. Hollywood, esse diabo que está aí é Hollywood, ele não existe. Nunca existiu esse diabo. E até a forma dele atuar, eles são desconhecedores. Simplesmente inventado por uma indústria cinematográfica inteligente, lógico, e ganha fortunas com isso aí, com medo de um diabo de chifre. Ele não tinha esposa, como ele arrumou chifre? É incrível, eu não sei onde eles arrumaram esse chifre arrumaram o rabo, arrumaram um pé de bode, um cara feio, que é até bonito, né? Aquele desenho dele, vermelhão, fogo, bonito. E eles não conhecem o diabo, o diabo bíblico eles não conhecem. Eles conhecem esse aí que saía atazanando todo mundo, que na realidade não é o diabo, é o quê? A carne. É a carne. Então, isso aí estava imposto até o tempo oportuno de reforma. Nós entramos como reformadores. E tirando os elementos que faz com que a mente da pessoa fique pobre e não entenda quem é Deus. Só depois de tirarmos os rudimentos é que vamos realmente fazer o povo entender quem é Deus. Só dessa forma. Se nós não conseguimos fazer isso, eles não vão entender. E nós temos uma palavra que é transformadora. Então, nessa reforma, faz com que todos se acham presentes e não faltosos diante da graça de Deus, diante do tribunal de Deus. Todos comparecerão diante desse tribunal. Paulo traz lá em 2 Coríntios 5:10. Vejam bem. Por quê? Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Deus veio, depois de reconciliar, tirar o pecado do meio,
através de Jesus de Nazaré, o derramamento de sangue, ele vem para a terra, reconcilia, e agora Cristo, que Paulo diz lá em Romanos 2,16, ele diz, num dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o quê? O segredo dos homens segundo o meu evangelho. Então esse Cristo teria que vir julgar, e se julga com o quê? Com palavra. Então Cristo vem e agora começa a trazer as revelações das 14 epístolas de Paulo. E começa a julgar agora. Ele começa a destapar agora o coração, a mente dos homens. E Cristo traz você a esse tribunal e agora, para que cada um receba. Diga, eu recebo. Nós falamos recebo, não é isso? Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Então, o seu corpo, é necessário você saber que ele é templo de Deus. E você tem que saber andar com esse corpo, que é um... Como é que chama o carro que você falou? É o Rolls Royce, ou um carrão. Esse corpo é um carrão, meu irmão. Uma Ferrari. Esse corpo é um Ferrari. Se você não souber guiá-lo, imagina uma Ferrari com um cara... até esse carro é difícil de dirigir, né? Até pra gente mesmo. Se você não souber pisar lá, rapaz, o negócio é complicado. Ele é complicado. Então, se você não souber acelerar, não souber dirigir ele, você pode causar um grande acidente. É isso que acontece com esse corpo, que se você não souber comandá-lo, é onde a gente tem visto pessoas com o corpo destruído, porque não tem a direção dele, e a direção dele tem que ser pelo Espírito, e para o Espírito dirigir o teu corpo, você tem que estar bem alimentado das riquezas insondáveis de Cristo, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Por isso que eu creio que essa igreja aqui de Cristo vai ter milhares. Quantos recebem isso? Todos vão ter que comparecer, meu irmão. Todos vão comparecer. E não há aquela questão, nós estamos chegando nesse ponto, da pessoa falar, eu não quero ir. Não quer não? A ordem é essa, todos comparecerão. Está dado a ordem, os anjos estão ouvindo, e eles vão trabalhar e trazer todos. Todos os que são filhos, é o que ele diz, porque importa que todos nós, quando Paulo diz nós, que são quem? Os filhos. Aí ele coloca um limite, não é todo mundo, é todos nós. Todos nós quer dizer, quem é filho? Esse vai ter que comparecer diante desse trono, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. Você vai receber o bem ou o mal aqui. Complicado isso, né? Mas Deus é justo. Se você fez, você é recompensado. Olha, pô, porque senão fica um Deus fantasminha camarada. Aqui não, Deus é Senhor. Ele faz o bem e cria o mal. Ele diz, receberá o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso que o corpo tem que estar presente, viu, meu irmão? Esse negócio de falar assim, não, abençoado. Ô, pastor, eu não estive lá não, mas no Espírito eu estava contigo. Falei, ó, que tremendo isso, rapaz. É mesmo? O que eu preguei lá? E agora? O que eu preguei lá domingo? Ô, meu irmão, não sei não, mas eu estava no Espírito. Você estava no Espírito? Do engano. Não tinha Espírito nenhum de Deus aqui. Então, até o tempo oportuno da reforma fará com que todos os filhos
venham diante do tribunal. E no tribunal é que define todas as coisas. Assim é? Então, para essa reforma, todos os elementos religiosos são tirados da mente dos filhos. Você vindo assentando aqui, eu vou desentocando, podemos dizer, desentocando tudo que estava na sua mente, que não tinha sido de orientação divina, quer dizer, de Deus, e nós estamos limpando, porque todos nós fomos enganados, abençoado. O sistema enganou todo mundo. É chamado a grande meretriz, a grande rameira, a Igreja Católica. Então essa aí é a apodrecida total. Ela que veio trazendo elementos que foram confundindo a mente dos filhos de Deus, tirando eles da meta, da visão, do alvo, e deixaram de ter experiência com Deus para ter experiência com Deus da Igreja Católica, que é o Deus do sistema, que não passa de um fantasma. Quer dizer, fantasma existe? Então ele também não existe. É só uma alegoria, uma força de pensamento positivo que eles têm. Então, essa reforma vem tirando esses elementos da mente dos filhos, fazendo a renovada para essa nova arrancada, que é a chamada sobreedificação, onde haverá o quê? A transformação do meu corpo e do teu corpo. Esse corpo receberá uma transformação que é chamado corpo celestial. Aquele mesmo que teve Jesus de Nazaré quando morreu e foi ressuscitado é o mesmo corpo. Onde as pessoas tocam, onde nós falamos com as pessoas, mas ele não está mais limitado a este mundo e à atmosfera desse mundo. E o corpo é um corpo indestrutível, porque é vida eterna. Assim é? As pessoas estão pensando em vida eterna, ir para lá e ficar lá com Deus. Aonde? Lá no céu, sendo que ele reconciliou o céu com a terra. Então não é lá, o negócio é aonde? É aqui. Aqui é o que diz Dr. José Luiz Talmambo. A festa está aqui, meu irmão. E faremos, porque nós nos dispusemos a estar com esse corpo, ouvindo a palavra de Deus, para receber o bem e não o mal. Assim é? O bem e não o mal, porque nós estamos aqui para ser instruídos e demos a nossa mente para receber informações para a transformação do nosso corpo. Assim é? Ah, papai. Então essa nova arrancada na transformação, na sobreedificação. Por isso precisamos de seguir a paz e a santificação. É onde nós vimos lá em Hebreus 12, 14 e 15. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como você vai ter paz com todos? Eu estou vendo aí o nosso Brasil numa situação terrível. Esse presidente da Vale, se ele cai na mão do povo, o que ia acontecer com ele? Morte. Sentença feita por muitos crentes. E aqui a ordem é seguir a paz com... Não, mas tem uma vírgula aí. Não, tem não. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Agora, você só pode ter paz com todos se você entender Deus. Senão você não terá. Você não vai ter. Olha aí comigo em Romanos 5:1. Olha aqui. Justificados. Justificados quer dizer o quê? Inocentado. Então ele não tem o quê? Culpa. Não há culpabilidade nenhuma em você mais. Porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. O sangue veio e tirou toda a condenação, toda a culpa, todo o pecado, não existe mais. Então somente está o quê? Livre. Para poder entender Deus. Justificados, pois, mediante a fé. É uma atitude de quê? Fé. Temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo seu sangue. Temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Oh, calma aí, não responda não. Isso. Você tem paz com Deus? Então você não tem guerra com ninguém mais. Acabou. Você não é inimigo de ninguém. Porque as pessoas erram por falta de conhecimento. Então o problema não é a pessoa, não são as pessoas. É o que? A falta de conhecimento. E conhecereis a verdade e ela nos libertará. Nós somos libertos, temos uma mente hoje sadia, abençoado. Uma mente tranquila, porque fomos o que? Justificado. E você olhando pelo que você fez, você diz, não tem jeito, eu sou culpado. Você se culpa. Mediante tudo o que aconteceu na tua vida, você se culpa. Mas você, chegando como filho de Deus, perante o sacrifício único, na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, o derramamento de sangue nos justificou. Justificados, pois, mediante a fé. E uma pessoa justificada, o que ela tem? Paz. Quem tem paz não tem guerra. Quem está em paz tem guerra? Não, são duas palavras antônimas, né? Antônima. Paz, guerra. Isso é sério. Quer maior guerreiro do que o crente? Ele entra em guerra espiritual todo dia. Ele não está em paz. Ele não está em paz. Irmão, nós temos hoje a concentração na igreja. Estou convocando todos os irmãos da igreja. É o dia da nossa guerra espiritual. Espera aí, que guerra é essa? Se a palavra diz que temos paz com Deus. Não, nós vamos estar intercedendo, falando com Deus, que nós não estamos satisfeitos. Olha, e eles fazem isso. Eles fazem, eu conheço muita concentração do sistema religioso demoniacional, criando guerra dos filhos de Deus com Deus. Nós vamos estar em luta agora. Vamos guerrear com o diabo. Que diabo? Jesus já destruiu ele na cruz do Calvário. Essa guerra já está vencida. Essa é guerra vencida, já está vencida. Não, mas eu preciso também. Ah, é? Então você não se sente um justificado. Porque você não acredita naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então você não tem paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem paz com todos os homens na terra. Ele não cria confusão, briga. Ele não quer matar ninguém. Estou dando um exemplo do Brasil, porque hoje é o que está mais destacado. Está no auge. E o diretor da Vale, ele está sendo o demônio. Nicolás Maduro também, tem ele também. Pô, aquele cara tem que cortar o pescoço daquele cara logo, joga fora. Ué, como é que você pode ter paz e querer matar alguém? Hello. Como é que você quer ter paz e quer matar alguém, cara? Que isso? Então você e eu não estamos em paz com Deus. Então nós não nos sentimos o que? Justificados. Não sentimos justificados. Estamos em guerra, em batalha. Olha, as pessoas não fazem isso quando está em situação, não vai para as igrejas fazer a batalha espiritual. Então ele não está em paz com Deus, meu irmão. E se ele não está em paz com Deus, ele não está em paz com os homens. Lá em Romanos 12, 18 e 19, ele vem dizendo: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui não está falando aquele que te pisou no calo. Ele não está eximando esse aí, tirando esse aí, não. É aquele que pisou no teu calo, você tem que ter paz com ele. Ai, pai!
É porque você não conhece, pastor. É muito bom falar. Vai viver lá para você ver. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Se o senhor for lá para viver lá, é muito fácil falar daí. Não é que é fácil falar daqui. O difícil é achar o ouvido que quer ouvir o que Deus tem para você, né? Aí ele vem dizer, não vingueis a vós mesmos. Né? Quantas vezes você já quis vingar? Ainda bem que você só quis. Você vingou? Ah, eu recebo que não. Recebo que não, meu irmão. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Quer dizer, ela vem e você fala, ô, toureiro, deixa eu tourear. Passa! Porque se você não conseguir fazer isso, é onde Paulo diz lá em Hebreus, brota o quê? A raiz de amargura. Você já viu uma pessoa amarga? Você já viveu com uma pessoa amarga? Pois é, isso está em nós. Você também tem isso. Se você deixar brotar, e o brotar vem quando você tira da sua mente, do seu espírito, a paz com todos. Tirou a paz, a raiz de amargura brota. Imediatamente. Você e eu passamos a ser desobedientes, onde ele diz, seguir a paz com todos os homens. Tem de paz com todos os homens. Depende de você. Agora, se depender de você, vai depender do seu crescimento espiritual. E o crescimento espiritual depende de você trazer teu corpo aqui ou não. Depende disso. Hoje, a igreja no todo, com reservas da graça, estão todos com a raiz de amargura. Porque o que acontece é terrível, abençoado. O povo está amargo. E quando vai para a oração, fica mais amargo ainda. Porque aí ele está na carne. Aí ele começa, Senhor, vai lá, Senhor. Dando ordem a Deus, entra lá agora. Ele fala assim ainda, Deus faz justiça. Ele manda Deus fazer justiça. Então esse Deus não existe, cara. Deus não submete a ninguém. Põe isso na tua mente. Não, mas estou só pedindo. Pois é, Deus não submete a ninguém. Você não está pedindo, não. Você está mandando ele fazer. Você está só usando a expressão. Não vingueis uns aos outros. Não vingue, meu irmão. Deixa o Senhor. É difícil? Não vou dizer para você que não é fácil. Mas é a melhor opção que tem para você viver uma vida gloriosa na terra. Não tem outra. Se você optar em fazê-la, porque é o Senhor, ele diz, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei. Então, ninguém vai sair liso disso aqui não, ninguém. Quem fez mal para ti, saiba, já está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso o céu, meu irmão, está selado. O céu está selado, o céu está selado. Não adianta, essa pessoa não vai sair impune, não vai sair. Não vai sair, não importa que seja daqui um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha, tem gente que sofre tanto e esquece. Porque o que ele fez há anos na vida dele. De mal. Principalmente para um filho da graça. Isso aí é terrível. Eu vejo muitas pessoas com grande sofrimento. E eles não dormem. Porque os anjos não permitem. E anjo não tem misericórdia, hein? Anjo é anjo. Ele faz o que tem que ser feito, porque ele está ali para receber ordem. Assim é? Tende paz com todos os homens. Depende de vós. E deixa que o Senhor cumpra o que ele falou. E você nunca fica no prejuízo, tá? Então, paz é fruto do Espírito. Onde está lá em Gálatas 5,
Gálatas 5:22, ele diz, mas o fruto do Espírito é. Você tem um fruto do Espírito? Tem. Está em ti. O fruto do Espírito é alegria, paz. Você produz isso? Um filho de Deus que está andando debaixo da graça, ele produz isso aqui, ó. Alegria, paz. A guerra, ela traz a ausência da paz e da alegria. Uma pessoa que está em guerra, você já viu ela alegre, sorrindo? Hein? Você não vê. Você vê ela sempre amarga. Eu pego, vai chegar a hora. Não é verdade? Chega a hora. Hein? A batata dele está assando. É isso aí, a batata dele está assando. Deixa comigo. Esse é a obra da carne. E os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. Agora, quem está no fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Ninguém pode te punir porque você está fazendo isso. Ninguém. Não há lei nenhuma na terra que consegue, e nem no céu que consegue te punir se você está fazendo tal coisa, produzindo tais, né, fruto na sua vida. Assim é, abençoado. Então, seguir a paz com? Dependendo de vós. Se depender de vós, então depende de nós. E você só torna resistente se você cresceu na graça e no conhecimento. Então você se torna o quê? Maduro. Na sua mente, no seu coração, está dizendo paz. Porque a vingança cabe ao Senhor. Olha, eu, nesse longo tempo que eu estou da graça de Deus, eu tenho submetido a isso. Porque nós que somos pregadores, que somos chamados, você tem muita diversidade, muita. Não é? Porque a estrela brilha e quando você se torna um ser iluminado, você incomoda as pessoas. Muito, incomoda demais, não tem como. E de graça, você não fez nada, a pessoa fica com raiva de ti de graça. Então o que acontece? Você tem que submeter a essa ordem. Você para, você pensa, você examina, você calcula. Não vale a pena, tem que estar em paz. Tem que estar em paz. Porque você em paz, os anjos vão trabalhar a seu favor, meu irmão. Você crê nisso? Porque são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós somos herdeiros da salvação? Abba, Pai, vamos então louvar ao Senhor. Assim é. Tende paz, meu irmão. Segui a paz, porque a raiz de amargura, ela está juntinho com a guerra. Assim é.